Eu acredito que dinheiro é feito para trazer liberdade para o ser humano. E liberdade custa caro. E eu quero te dizer, quando você não tem liberdade, você não expressa a sua espiritualidade. Quando você não tem liberdade, você não expressa o seu propósito. E quando você não tem liberdade, você vive no termo dos outros. Você vive no termo das outras pessoas. E você nunca é você mesmo. Então eu sempre pergunto, você é você mesmo ou você é a projeção de uma sociedade ou de familiares e pessoas que querem que você seja como você é? Você é você mesmo ou você é um personagem que você criou para ser amado, a ser aceito nos outros, nos termos dos outros? Se você fosse tudo o que você é, em essência, você estaria vivendo no mesmo lugar, estaria com as mesmas pessoas, convivendo nos mesmos lugares, teria o mesmo carro, a mesma conta bancária, a mesma casa? Até o mesmo visual? Então a pergunta que dá prosperidade é, você é tudo que você nasceu para ser ou você tem sido o que dá para ser? Você é tudo que você nasceu para ser ou você tem sido o que você tem conseguido ser? E quando eu faço essa pergunta, 99% das pessoas falam, Bruno, eu não sou tudo que nasci para ser. Bruno, que história é essa de aplicativo? Você tem um aplicativo da escassez ou o aplicativo da prosperidade? Você é uma pessoa que está lá ajustadinha para chegar em tal lugar? Quando você pega o Waze e diz, Waze, Rua Marechal Deodoro 253, cidade de Itapucarana, Brasil tem um monte de cidade com nome indígena, tá? Cidade de Morangava, cidade de Apucarana, sei lá. E aí você coloca lá e ele vai e diz, olha, o melhor caminho é por aqui. E ele diz como chegar e diz quanto tempo demora, certo? Então, pessoal, o que acontece? O aplicativo te leva para onde ele está programado. A pergunta de $1 bilhão, $1 milhão, tá bom? Para onde o meu aplicativo está programado. Que você tem que entender que o seu cérebro físico, até os seus 7 anos, ele vibrava numa frequência chamada frequência teta. O que essa frequência teta tem? Ela é que nem areia, ela absorve tudo. Vamos analisar areia e vamos analisar plástico? Se a chuva cai no plástico, ela permeia? Não. Se a chuva cai na areia, ela permeia? Sim. Do 0 aos 7 anos, a criança é onda teta. Caiu na areia, absorve. Do 0 aos 7 anos, o que o pai pensava, o que a mãe pensava, o que o irmão pensava, quem morreu, o presidente que era, o que os pais pensavam do presidente, o que os pais e as pensavam do jogo do time de futebol, qual era o esporte que os pais pensavam, qual era a religião que os pais tinham, qual eram os amigos que os pais recebiam, quais escolas a criança frequentava, quais os amigos a criança tinha, o que os pais da criança que mais frequentava pensava, o que mais o bairro falava. Todas essas coisas, elas foram e impregnaram até os 7 anos um modus operandi. O que é um modus operandi? É aquilo que a pessoa acredita. Vai na casa de João, você vai ver um modus operandi da casa dele. Ele é meio bagunceiro, mas você se sente muito bem na casa dele, ele é super leve. Vai na casa de Maria, você vai na casa da Maria, ela é uma ordeira, tremendamente ordeira, organizada, limpinha, mas você não se sente tão à vontade. De acordo com o modus operandi teu, você vai combinar mais com Maria, de acordo com o modus operandi teu, você vai combinar mais com o homem, nesse caso citado. Então todo mundo tem uma forma de ver a vida. Essa forma de ver a vida, eu já citei, é o nosso vaso. Também é o nosso conjunto de paradigmas. Podemos dizer que é o nosso conjunto de valores? Claro que é o nosso conjunto de valores. E esse conjunto de valores, ele vai ditar para onde você vai. Então a pergunta que eu quero que você faça agora, para onde está programado ir o meu aplicativo? Eu só quero te perguntar agora. Para onde a sua programação está te levando? Ela está te levando para a liberdade financeira, porque você tem governança, porque você está quase lá nos 550 ou mais? Ou ela está te levando para um caminho de escassez, de escassosfera, de RPR, religião, política e remédio, você vai ver isso na maratona. Então o que você tem que entender? Que você vai ter mais ou menos 20% de toda a prosperidade de coisas boas e ruins dos teus amigos que você mais convive. Se um deles teve câncer, você vai ter chance de ter. Se a maioria durou até 90 anos, você vai ter chance de durar 90 anos. Se a maioria é feliz e tem casamentos incríveis, você tem chance de ter. Se alguns deles têm casamento ruim, você tem chance de ter. Você repete padrão. Isso é lei da física. O nome disso é neurônio espelho, você não briga comigo. Família, mesma coisa. Então, se alguém da família já teve diabetes, já teve câncer, a sua chance é de ter também.
Se alguém da família se deu muito bem, é sua chance também. Agora eu vou te dizer, olha para o seu pai, para o seu tio, as pessoas que você mais convive. Você vai ter 20% a mais ou 20% a menos prosperidade que eles. Então é mais ou menos 20%, não tem como fugir. Trabalho. Você entra num trabalho, você está naquela forma. Se você chega uma hora que, porque todo mundo quer pertencer, todo mundo não quer ser diferente, você começa a fazer o que todo mundo faz. E aí você para de inovar, aí você para de fazer coisa diferente. E sabe o que fazem? Te colocam numa gaveta. E a gente está numa gaveta, eu nesse momento estou numa gaveta. O Axel tá, a Lenara tá, vocês têm que decidir se vocês querem ficar nessa gaveta ou não. Se você fizer o que todo mundo quer, o que todo mundo pede, raras vezes você vai no mais ou menos 20%, um ou outro se destaca. Mas o que é essa rebeldia que o ser humano tem que ter? Ela tem que ter uma rebeldia de ser maior que o ambiente dela. Esse software precisa ser maior que o ambiente. E como que a gente faz para a gente quebrar o ambiente? Aí a gente precisa de referências impactantes. É o número 3 do seu software. Referências impactantes é quem são as pessoas que já fizeram coisas que eu nem sonho em fazer. Quem são as referências de quem eu quero ser? Quem são as pessoas que conseguiram ter o que eu nem faço ideia que eu vou conseguir ter? Quem são as pessoas que podem fazer perguntas que eu nem imaginei que eu tinha que ter a resposta? E eu sei que aqui eu avancei demais para vocês, vou até olhar, porque eu estou aqui com um assunto de mentoria, mas eu não estou nem aí, porque eu trato minha audiência como eu gosto de ser tratado, com responsabilidade, com seriedade e com profissionalismo. Talvez você está chegando agora, gostaria de saber quem é novo, eu sou autor de 24 livros. Eu sou sócio de 4 empresas. Eu sou criador de 2 sistemas de cura que são reconhecidos internacionalmente. Eu sou co-criador de uma técnica de lançamentos digitais no mundo online que está fazendo a diferença no mundo. Eu tenho uma instituição que é a 14ª melhor empresa para trabalhar no Brasil e a primeira para se trabalhar na Serra Gaúcha conforme o Great Place to Work. Desses 24 livros que eu escrevi, pelo menos 6 deles já foram os mais vendidos da revista Veja. Eu tenho mais 141 mil alunos que pagaram treinamentos para estar comigo. Eu tenho um grupo de mastermind de 25 pessoas, de pessoas milionárias, e eu sou um dos líderes. E quando eu ponho esse dedinho e falo assim, é porque eu sou bom no que eu estou fazendo. Eu sei ajudar você a destravar sua prosperidade e subir seu nível financeiro. E se eu faço o que eu faço, você pode confiar no tio aqui, porque eu conheço o caminho. Eu não sou mestre de nada, eu não sou dono da verdade, mas destravar sua prosperidade eu não sou um teórico, não. Porque todos os dias o meu trabalho é fazer essa empresa crescer. Para você ter uma noção, de 2013 para 2014, a nossa empresa cresceu 55 vezes. Com técnicas e estratégias que eu estou mostrando para você. E que eu paguei caro. Caro na energia, caro no esforço e caro no investimento, que você está aprendendo de graça. Então eu falo assim para você entender que aqui o bicho pega mesmo. Aqui é sério. Agora, eu não empurro você, não. Eu conheço o caminho, eu tenho vários níveis para você. Tem o nível de graça, tem o nível Aura Money, tem o nível Mentes Lucrativas, tem o nível MAP. Cada um entra naquilo que acha melhor. E aqueles que não querem investir em si, que acham que vai cair tudo de mão beijada, você fica aí nessa ilusão. Vou continuar te dando amor até o dia que você vai despertar. Então, eu tinha um desejo absurdo de dar orgulho para o meu pai. Só que aquilo estava me maltratando, porque eu estava esquecendo de ser feliz, eu queria dar orgulho para o meu pai. Fazendo terapia, chegou em 2008 para 2009, eu lembro na cena, minha mãe já estava na casa nova dela, eu lembro a cena que meu pai falou, filho, isso não é canoa quebrada, tal, mesma história, canoa furada, barco furado, nem lembro o que ele falava. E eu olhei para ele e falei, pai, sabe o que você acha? Sabe o que eu acho, pai? O que, filho? Eu acho que você tem que fazer terapia, pai. Falei isso para ele. Naquele dia eu me libertei. A partir dali eu comecei a fazer muito dinheiro. 2008 para 2009. Então tudo que eu queria era fazer com que meu pai me amasse, que meu pai me admirasse. Mas é sobre ele, não é sobre mim. O meu pai não tem nas mãos dele a minha missão de vida. A minha mãe me apoiou mais, né? Me apoiou, me deu força. A minha mãe sofreu com a minha ausência quando eu saí de São Paulo e fui morar no Rio Grande do Sul. Mas o meu pai, e por que meu pai fazia isso? Porque a fórmula de felicidade dele é diferente da minha. E ele queria aplicar a forma de felicidade dele em mim. E eu querendo usar a forma de felicidade do meu pai em mim, não vai funcionar. Não funciona nem para ele. Então se liga nisso. O fator aqui de superar o ambiente é da rejeição, da aceitação. Algumas pessoas não suportam ser diferentes. No trabalho elas têm que ser encaixadinhas. Na família elas têm que ser amadas. Põe uma coisa na sua cabeça. Quando você começar a despertar para a meta de ser rico, só nessa um monte de gente vai te julgar.
E sabe qual é o problema? A maior parte das pessoas que vão te julgar são pessoas que você gosta e ama. Isso vira uma chantagem emocional absurda. Na minha opinião, a programação desse novo aplicativo que vai te trazer prosperidade, o principal ponto é a cara de decepção das pessoas que você mais ama. Se você conseguir superar isso, ninguém te aguenta. Ninguém te aguenta. Mas é a ponte mais difícil de pular. É a ponte mais difícil de atravessar. É a ponte da libertação familiar. Por isso que eu já venho socando tudo, digo, a família não é a base de tudo. A base de tudo é você. Os parentes colocam em você a projeção das emoções que eles têm mal resolvido. Se eles têm medo deles, eles falam, não faça que é perigoso. Se eles acham para eles que não deve fazer, falam para você não fazer. Sabe por quê? Porque, de certa forma, eu escrevi isso no meu livro Propósito Inabalável. A família faz de tudo para alimentar a harmonia, mesmo que essa harmonia seja medíocre. Para a família, desonrar a estrutura que a família vem fazendo é uma coisa horrível. E o que é desonrar? É agir diferente. Uma forma simples de desonrar, todo mundo é engenheiro, eu quero ser artista plástico. A família se ofende. Raras famílias não se ofendem. A família vem sempre vivendo de forma estruturada, casa tem filho, você decide não casar. Você desonra a família. Eu estou falando que isso é certo? Não, eu estou falando como a família enxerga. Então você ser um disruptor é fundamental. Só que toda vez que alguém é um disruptor, um detrator daquela cultura, essa pessoa vai tomar muita porrada. Então só tem um jeito de você ser detrator de uma cultura. É você tendo a sua própria cultura. E eu sei que esse papo, muitos de vocês não estão prontos porque eu estou falando. Mas eu estou usando mesmo assim. Porque essa é a verdadeira forma de prosperar.